e os hortos voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. Mais alto, mãos estendidas para doar, na esperança de uma nova vida, um mundo novo encontrar. Amanhã colheremos o que hoje plantar, enquanto aos lírios colhidos mais uma etapa se cumpriu no aprendizado que nos leva à luz. E ter consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar. Consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar.
A solução está em ti. É só tentar e descobrir que louvar é deixar o bem fluir. A solução estava em mim. Ela me disse, estava em mim. Filho, cantar, e eu cantei a solução. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Vem plantar o eterno amor. Vem cantar. Que dia que vai voltar? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
querida irmã, querido irmão amigo, vou me apresentar, eu me chamo Cleiton e eu sou trabalhador do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candia. Gostaria de estar aí com você pessoalmente, mas nesse momento estamos ainda conectados pelos fios do amor e também pelas ondas da internet, não é? Bom, você deve estar me vendo num pequeno quadrinho aí no seu monitor, na parte inferior, porque eu prefiro gravar o vídeo assim porque ele consome menos dados e é mais fácil para enviar, mas tudo bem. Bom, nós falaremos hoje sobre o tema da beneficência. Esse tema ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 11 a 16. Você já viu aí o Chico, né, que eu deixei na tela inicial, mas tudo bem, é bom para a gente se harmonizar. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vos convido a fazer a prece e também a deixar aí do seu lado um vasilhame com água para que a gente possa fazer o nosso tratamento. Vamos lá? Elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Senhor, qual a necessidade de se fazer a prece se o Senhor já nos conhece? Conhece-nos melhores que nós mesmos. Nós a fazemos, Senhor, por um ato de humildade. É um pedido de ajuda, é um pedido de auxílio. Pai querido, nos ajude a trilhar pelo caminho do bem, mesmo quando a gente não queira, mesmo quando nossos interesses falem ainda mais alto. Senhor, assim como na oração do Pai Nosso, tem a frase, seja feita a sua vontade. Senhor, que seja feita a sua vontade em nossas vidas, mesmo que a gente ainda não entenda e não compreenda, mas que possamos aprender a confiar em Ti. Confiança é a palavra. Confiemos, Senhor, de que o Senhor sabe exatamente aquilo que a gente precisa passar para melhor evoluir e vencer nessa terra. O nosso muito obrigado e esteja conosco nessa nossa reunião, que assim seja. Bom, então vamos falar de Jesus, vamos falar da beneficência. Agora sim, a gente vê aí nosso irmão Chico Xavier, ele que foi um grande exemplo encarnado da beneficência, que é justamente proporcionar o bem ao outro, fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo. Não foi assim que Jesus nos ensinou? E o Chico nos conta uma passagem sobre a beneficência. Ele e Emmanuel, por isso que estão ele e Emmanuel aí nessa imagem. Seguinte, em uma de suas reuniões, um companheiro foi procurar o Chico Xavier e disse, Chico, uma pequena palavrinha com você, um dedinho de prosa, como dizem lá em Minas Gerais, né? E o Chico, pois não, irmão, o que se passa? E aí o irmão começou a falar, Chico, olha, eu tenho uma bela carreira, eu tenho um bom casamento, eu tenho sucesso na vida financeira, eu me encontrei na doutrina espírita, eu trabalho como médium, eu sirvo. Mas, Chico, eu ainda sinto um vazio no coração. Algo não me preenche. Algo não me faz feliz. Você poderia perguntar para Emmanuel o que é que está faltando na minha vida? E aí o Chico, com toda humildade, ele não precisou nem falar. Ele olhou para Emmanuel e Emmanuel disse, diga a ele, Chico. Diga a ele que o que falta é a alegria do outro. O irmão vive muito preso às coisas materiais. Ele já conseguiu todos os seus objetivos. Falta agora repartir. Ele vai encontrar essa alegria à medida que ele levar a mesma alegria ao outro. E muitas vezes o que nos falta é isso, irmãos. É a alegria do outro. É entender que sem o outro nós não estamos completos, porque estamos submetidos a uma grande lei, a lei de sociedade. A gente vai encontrar essa mesma inquietação numa passagem com Jesus, vamos ver? Reconhecem essa passagem? Eu vou dar 5 segundos. Ah, mas eu coloquei o título, né? Tudo bem. O mancebo rico ou o jovem rico. Era o mesmo caso. Certa vez um jovem foi procurar Jesus e perguntou a Jesus como atingir a condição do reino dos céus, ou seja, como atingir a felicidade plena. E Jesus recomendou, segue a lei, ama a Deus, obedece aos mandamentos, honra teu pai e tua mãe, né? Encontrarás o seu caminho, ou seja, esteja de acordo com as leis divinas. E aí o jovem disse, mestre, isso eu já faço. E Jesus então lhe propôs um novo estilo de vida. Vende o que tens, dá aos pobres,
reparte. Não no sentido de prodigalizar, de desperdiçar tudo aquilo que a gente conseguiu levantar ao longo de nossa vida. Não nesse sentido. Jesus propôs a ele o seguinte: olha, agora o que está faltando a você é repartir. Faze isso e encontrarás o seu caminho. Mas o jovem ficou pensativo e adiou aquela decisão. Será que nós também não estamos adiando essa decisão de levar alegria ao outro, de sermos beneficentes? Será que a gente muitas vezes não está renegando a oportunidade de fazer o bem a alguém, seja da forma material, seja da forma espiritual ou moral? Porque há muitas maneiras de se fazer o bem, há muitas maneiras de se fazer alguém sorrir. E é isso o que esse capítulo vai nos falar, sobre a beneficência. Nós vamos ver agora alguns dos pensamentos que estão contidos nos itens de 1 a 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pegar aqui o meu Evangelho apenas para que eu possa citar qual que é o irmão espiritual que nos traz a instrução, tudo bem? Bom, vamos. No item 11, deixa eu ver quem é o nosso espírito que fala o item 11, porque eu esqueci de colocar a referência, perdoem-me. Obrigado, vocês já estão praticando para comigo a indulgência. Achei. Quem nos diz essas belas palavras do item 11 é o espírito Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. O que ele vem nos falar sobre a beneficência? A beneficência, meus amigos, dar-vos-á, neste mundo, os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Compreendeis as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Então, muitas vezes a gente almeja uma felicidade futura. A gente acha que a felicidade só vai se concretizar no plano espiritual, quando a gente estiver numa colônia como a colônia Nosso Lar ou outra, né? Então a gente se esforça para que a gente possa colher o bem no futuro. Mas quando a gente pratica a beneficência, a gente já tem aqui o bem aqui mesmo, como nos diz o Espírito, nos dará neste mundo os mais puros e suaves deleites. Não tem aquele ditado que diz que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas? Pois então, quando a gente faz uma boa ação a alguém, na verdade o primeiro beneficiário somos nós. Até mesmo a ciência comprova através de alguns estudos que a prática do amor, a prática da caridade, ela muda o nosso pensamento. E mudando o nosso pensamento, muitas vezes a gente consegue mudar as nossas emoções. Mudando as nossas emoções, consequentemente, até mesmo a nossa saúde corpórea se modifica. Então, olha essa grande receita. É o próximo que é o meu grande caminho. O próximo é a pessoa mais importante da minha vida. Jesus já colocou isso no mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o próximo tem a mesma importância que nós mesmos temos. É a lei de amor que vai nos unir. Então já começa nessa vida a prática do amor e essa colheita da verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade está no servir. O próprio Mestre veio nos ensinar, porque ele mesmo disse que veio para servir e não para ser servido. A gente nunca vai ver nenhuma passagem de Jesus em que ele estava sentado e as pessoas vinham lhe trazer doentes, as pessoas vinham lhe pedir conselhos. Ao contrário, Jesus é que caminhava, ele que pernoitava de casa em casa, ele ia fazendo a caridade por onde passava, ele se movimentava, porque ele queria nos ensinar. Você quer ser feliz? Leve felicidade, né? Você quer o bem? Plante o bem e faça o bem, porque aí você colherá o bem. O item 12, o irmão que nos fala no item 12... Pensei que era a irmã Cárita. Não, a irmã Cárita vai falar mais pra frente. Ah, é São Vicente. Opa! É um pequeno filho de Deus aqui, querendo participar da nossa reunião. Como diria o São Francisco, irmão Sol, irmão Lua, irmão Gato. Até mesmo para com os animais, a gente tem essa responsabilidade, porque são sim os nossos irmãos menores. Mas aqui quem vai falar conosco é São Vicente de Paulo, ele que tão grande obra de caridade fez enquanto esteve encarnado. Vamos ver o que ele nos diz. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. A chave que tende em vossas mãos.
Toda felicidade, toda eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às alturas nas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontrará ela ventura e consolação. Como a gente estava colocando, Jesus já nos deixou isso muito claro quando ele colocou: amai-vos uns aos outros. Ele não disse amai a Deus e amar a si mesmo. Amai-vos uns aos outros. Então a gente tem essa responsabilidade para com o próximo. Naquela passagem de Jesus em que ele diz que o Filho do Homem virá na sua glória e majestade e começará a separar as ovelhas dos bodes, Jesus está falando numa linguagem alegórica que aqueles que fizerem a caridade enquanto estiverem aqui de passagem, esses serão contemplados com uma condição futura melhor, onde ele coloca: tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive preso e me visitastes. E aí Jesus dava esse nó na cabeça das pessoas, pensando: mas Jesus, quando é que você esteve preso? Quando é que você esteve com fome e eu não te levei um copo d'água, Jesus? Me desculpa, perdoa essa minha falta de sensibilidade. E Jesus disse: não, isso não é de mim que estou falando. Mas sempre que um desses pequeninos estiver nessa situação e socorrerdes, é a mim que o fazeis. Então a gente vive sonhando com o encontro com Jesus, e Jesus está muito mais perto do que a gente imagina. Jesus está no próximo. Faça o bem ao próximo, estará fazendo a ele mesmo. Então, o próximo é essa grande condição dessa salvação, entre aspas, porque não é uma salvação, é um progresso da alma, é uma evolução. Ninguém evolui sozinho, porque senão Deus, que é plena sabedoria, teria colocado cada um em um planeta. Se a gente for ver, tem muito mais planetas do que os habitantes da Terra. Dava para colocar um em cada lugar. Mas você ia aprender o quê? Você ia aprender a amar? Com quem? Você ia amar quem? Se você vive sozinho. Então é com o próximo que a gente aprende a desenvolver essas virtudes. Dentre elas, talvez a mais importante, que é a caridade. E a beneficência é uma das filhas da caridade. Vamos dizer que é a filha mais velha. Agora sim, quem vai falar conosco é a irmã Cárita. Chamo-me Caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então vamos ver aqui o que ela nos diz. Dei essa manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó meus amigos, que misérias! Ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas! Quanto tendes de fazer... Deixa eu subir aqui um pouco. Mudei de quadro, ó. Quando tendes de fazer para secar todas essas lágrimas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deixa eu voltar aqui para o canto inferior. Então é mais fácil se elevar assim, né? Mas a nossa condição de elevação está na caridade. E aqui a irmã Cárita está dizendo, às vezes a gente está lá no nosso cantinho, aqui com as paredes firmes, o teto que protege da chuva, o agasalho, mas enquanto isso tem mães nas ruas com seus filhos. Tem crianças que não sentiram ainda o sabor do leite. Muitas vezes nem mesmo a condição de uma água potável tem. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar parado no nosso canto? Há algo sempre que a gente possa fazer. E quando a gente não puder fazer algo físico, porque envolve recursos financeiros, muitas vezes a gente nem tem, mas sempre há aquilo com que a gente consolar. Ela mesmo nos dá essa dica. Procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos, olha só, até mesmo a palavra serve de consolo. Basta querer. Todos nós temos condições de fazer o bem, todos nós temos condições de praticar a beneficência. Com a palavra amiga, um bom pensamento, uma prece dirigida a esses sofredores, já é algo. Isso demonstra que a gente não está no nosso casulo, que a gente não é indiferente à dor do próximo. Então a beneficência abrange tudo isso, tanto da forma material, como também da forma moral. É caridade moral para com o outro desejar o bem. É
caridade moral para com o outro, dizer palavras de incentivo e ânimo, palavras essas que a gente tem certeza, são as palavras que vêm de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Portanto, levemos o bom ânimo também ao irmão que está caído, assim como fazia a irmã Cárita. Ela também nos diz no item 14, complemento, né? Várias maneiras há de fazer a caridade, e muitos vós confundem com a esmola. Agora a gente vai falar um pouco da esmola. Muitas vezes é o mais fácil, até mesmo que a gente não quer o pedinte ali na nossa porta, nos incomodando, atraindo a atenção dos transeuntes. A gente vai lá e despacha o irmão. Muitas vezes não diz nem um vá com Deus. Talvez o vá com Deus ajudasse mais do que aqueles trocados que não estão nos fazendo falta. Diferente do óbolo da viúva, que ela só tinha aquilo, a gente dá daquilo que sobra. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Vamos tentar tornar essa esmola mais digna. Olha, irmão, eu tenho aqui aquilo que você precisa, passagem, o remédio que você está necessitando, mas ao invés de simplesmente dar, a gente pode trocar. Você me oferece um serviço e eu te ofereço um salário digno, fruto do seu suor, fruto do seu esforço. Então, quando nós pudermos, transformemos a esmola em trabalho, porque isso dignifica. E vamos ir além também. Olha, irmão, eu não posso te empregar, mas a gente pode ver um benefício, um cadastro. Procuremos ajudar o irmão para que ele não precise ficar naquela situação. Pensemos, e se fôssemos nós? Será que a gente ia gostar de passar de porta em porta pedindo? Ou não seria melhor encontrar alguém que nos mostrasse o caminho? Porque às vezes a gente não sabe o caminho. A gente quer caminhar, mas não sabe a direção. Então, na medida do possível, quando nos for possível, transformemos a esmola em trabalho digno. Porque o trabalho dignifica e a esmola humilha. Então, há como a gente ajudar, mas também sem humilhar o próximo. No item 15, quem nos fala no item 15, vamos descobrir. Nós já vimos Cárita, no item 15, é um espírito que não se intitulou, colocou como um espírito protetor. Vamos ver qual a mensagem que esse irmão nos traz. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes e muitas vezes severos, sem querer de saber se ficariam satisfeitos, do mesmo modo que procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Então a gente também não pode esquecer que caridade, beneficência, benevolência não é só do ponto de vista material. Perdão é a maior caridade que a gente pode fazer para com o nosso próximo, é o perdão. Até porque todos nós necessitamos a todo tempo de sermos perdoados. Muito daquilo que a gente faz e a gente não considera falta, na verdade são infrações perante a lei divina. Então tem muita coisa por aí que a gente faz e que a gente acha que não está ferindo ninguém, mas no fundo estamos. Então o tempo todo nós necessitamos do perdão. Então quem somos nós para negar o perdão se nós precisamos tanto dele? Então a beneficência vai além das ações materiais. A compreensão, a indulgência, o perdão são também beneficência, também abrangem a caridade moral especificamente. Então é algo que está à condição de todos, seja rico, seja pobre, seja negro, branco, independente de cor, raça, credo, condição social ou religião. Cabe a nós fazer o bem. É possível fazer o bem. No item 16, para a gente terminar esse nosso bate-papo, quem nos fala é um espírito chamado Jean, da cidade de Bordeaux, em 1861. E o que ele vem nos dizer a respeito da beneficência? Todos vós podeis dar. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, há uma parte do que ele vos deu, que deveis àquele a que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostaríeis que outros dividissem convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Então, todos vós podeis dar, seja um recurso material,
seja um recurso espiritual, seja a palavra amiga. E quando a gente não puder fazer nada, que a gente possa oferecer o ombro para a pessoa chorar. Hoje mesmo eu ouvi um irmão palestrante, em que ele estava contando um caso do Chico Xavier. O Chico Xavier atendia o tempo todo mães que perderam filhos, por muitos e muitos anos. E a cada vez que ele via uma mãe que estava em sofrimento, ele também se sensibilizava. Ele não ficava indiferente. Diferente de muitos de nós, que nos acostumamos muitas vezes. A gente se acostuma até com a tragédia. Então, certa vez, uma mãe chegou e disse para o Chico: Chico, eu perdi o meu filho. E ela começou a chorar. E o Chico começou a chorar também. Eles ficaram por mais de 15 minutos chorando uns com os outros. E após esses 15 minutos, a mãe só disse para o Chico: obrigada. Então, assim, ela não precisava naquele momento de uma palestra, ela não precisava de um sermão, ela precisava de alguém que acolhesse a sua dor. Isso é também beneficência. Então, todos nós podemos doar. Enquanto não nos aparecerem, que muitas vezes a gente fica esperando alguém bater na porta, pedir, que nós possamos ir em busca daqueles que sofrem dos infortúnios ocultos, que já não estão mais tão ocultos assim, conforme a situação em que a gente vive. Muita gente com dores morais, muita gente em condições de misérias, muita gente necessitando do pão material. E nós que temos, que possamos seguir o conselho do nosso irmão: os vossos tesouros da terra serão um pouco menores se a gente repartir o pão e ficar só com metade. Mas os tesouros do céu ficarão acrescidos. Então, há sempre o que fazer. Comecemos com aquilo que está ao nosso alcance. Comecemos com a prece. Então, eu vos convido a fazermos a prece final, para que a gente possa, desde já, desenvolver a benevolência dentro dos nossos corações. Jesus, divino amigo, antes de pedir qualquer coisa, nós vos agradecemos todo o amor que nos dispensastes, toda a compreensão, todo o amparo. Ah, querido Jesus, obrigado por contar conosco nessa hora difícil. Mesmo nós, espíritos rebeldes ainda, espíritos que ainda não compreendemos o amor na sua mais elevada potência, o Senhor nos dá a oportunidade de começar e de exercitar. Senhor Jesus, sejamos mais benevolentes uns para com os outros. Tenhamos a certeza de que aquilo que damos, na verdade nós somos os primeiros a sermos beneficiados pela alegria íntima, pela satisfação do dever cumprido, e que aquele irmão que recebe possa receber de bom grado. Caso não nos venha a palavra de gratidão, não nos inquietemos, não esperemos do outro o obrigado. Façamos a nossa parte, que a nossa boa ação seja um agradecimento por tudo aquilo que recebemos, pelo ar, pelo sol, pela água, pelo amor que nos dispensastes. E nesses dias difíceis, que nós possamos repartir, para que nós possamos descobrir que ao compartilhar, nós na verdade recebemos muito mais do que damos. E que hoje possamos iniciar a nossa tarefa de melhoria íntima, através da beneficência e da caridade. Que o Senhor conosco esteja hoje e sempre, que assim seja. Eu me despeço e aguardo a próxima oportunidade da nossa conversa. Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações.
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, meus irmãos. Nesses momentos, vamos receber o tratamento virtual, que é o passe através dos amigos espirituais. Vamos nos colocar no melhor lugar, acalmar as nossas mentes. Vamos respirar tranquilamente, mentalizando o ar que penetra em nosso pulmão, soltando o ar tranquilo. Vamos mentalizar o Senhor Jesus entrando no nosso lar. O Senhor Jesus em nosso lar, transformando o nosso lar num templo. Vamos, nesses momentos, elevar o pensamento ao Senhor Jesus. Te agradecemos sempre, Senhor, o amparo constante que nos envolve. E te pedimos, Senhor, nesses momentos, Senhor, a sua proteção para todo o tratamento, envolvendo no seu amor, Senhor, todos que vão participar. Te pedimos também, Mestre, para incluir todos que estão no caderno de vibração. Graças a Deus. Vamos recordar a natureza para que possamos auxiliar o tratamento. Vamos recordar de uma cachoeira de águas cristalinas jorrando em nossas cabeças. Cachoeira de luz caindo como gotas de água, fazendo toda a limpeza, retirando todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, amparando o nosso corpo físico e perispiritual, limpando, cachoeira de águas cristalinas, jorrando, sintamos essas energias. Podemos respirar profundamente esta limpeza. Graças a Deus. Agora nós vamos receber o passe de reposição. Lembremos do sol a irradiar. Pensemos no Senhor Jesus, no centro deste sol, irradiando muita luz. E nos envolve nessa luz, que vai regenerando todo o nosso corpo físico e perispiritual. Vai fortalecendo, renovando, trazendo a paz, a esperança, essa certeza que tudo passa. Podemos respirar profundamente, metalizando essas energias. Graças a Deus. Nós te pedimos, Senhor, pelas águas que estão para fluidificar, Senhor. Permita, Senhor, que o teu amor, que a tua misericórdia de luz envolva esses vasilhames, transformando essas águas em remédio, amparando, Senhor, todos que dela fizeram uso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é